Olá, o meu nome é Amanda e o meu grupo vai apresentar sobre o tema conflito de interesses e sigilo profissional. O advogado Adônia Zenóbio foi questionar conduta profissional diante de uma situação em que o advogado foi contratado para uma ação de alimentos e execução e mais à frente a cliente veio a dispensar o advogado sem pagar o que havia sido combinado entre eles. Em um outro momento, o advogado foi procurado por outro cliente para uma determinada ação. Ele identificou que se tratava da mesma ação anterior na qual ele foi dispensado. Então, o questionamento é: esse advogado pode defender essa parte mesmo tendo assinado contrato com a requerente do processo? Proposta consulta essa sobre sigilo profissional, algo totalmente expresso no Código de Ética e Disciplina da OAB, entre seus artigos 35 e 38, foi proferido um despacho inicial pelo presidente do Tribunal do Conselho de Ética e Disciplina da OAB de Goiás, com base no artigo 71 do mesmo código, que traz para si a competência para resolver tais questões. A conclusão que foi dada foi que seria vedado ao advogado atuar na parte contrária, uma vez que foi reservada a ele a confiança, e informações privilegiadas do processo, uma vez que ele deve guardar, o segredo profissional entre cliente e advogado, o que está previsto tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da OAB. Caso ele atuasse, desta forma, ele iria correr sobre pena de infringência de sigilo profissional, conforme previsão no Estatuto da OAB. O tema em questão, ele se trata de assuntos referentes ao advogado que defendia uma parte que o dispensou e posteriormente a outra parte da mesma ação o contratou para que o defendesse. O fato é que o advogado, ele não poderia ter aceito, pois ele deve resguardar as informações contrárias, não seguindo os artigos 18, 19, 20, 21 e 22 do Código de Ética e Disciplina, correndo o risco de infringir e ainda conforme o artigo 355 do Código Penal, sob pena de cometer o crime de patrocínio infiel ou patrocínio simultâneo, ou seja, o advogado jamais deveria se submeter a tal ato. A análise crítica se baseia na decisão que veda o advogado em participar do mesmo processo em ter contrário sobre a pena de infringência. Bom, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, mas nesse caso não deve ser visto como um privilégio aos advogados. Bom, os referidos dispositivos sobre o sigilo profissional e o conflito de interesses suscitados são restritivos quanto à atuação do profissional. O advogado tem o códão de eticamente evitar esta situação, estabelecendo assim o senso profissional e guardando sempre o sigilo. E observando também sempre o conflito de interesses, já que isso também está previsto no nosso Código Penal.